Salmo 31, versículo 2. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Oremos nesse momento pela mensagem. Querido Deus e eterno Pai, esteja nesse momento, Deus, abençoando o teu servo, pastor Paulo Aldo, que o Senhor assim, Pai, esteja usando o teu servo, que ele venha falar, Pai, aquilo que a tua igreja precisa, Pai, e não aquilo que a gente acha que a gente precisa. Esteja assim capacitando e fortalecendo a cada dia, para que o teu nome seja glorificado e para que a tua igreja seja fortalecida, Pai. Pois a tua palavra, ela nos sustenta, ela aponta para a gente os nossos erros e ela também, Pai, nos atrai ao Senhor, Deus. Esteja assim nos abençoando nesse momento com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 10, versículos 25 a 28. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu
ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Eu quero falar nessa noite sobre a religião completa. A religião completa, e exatamente considerando a vida de um homem como este centurião que é mencionado aqui no texto, onde nós podemos questionar o que falta para um homem como esse. O que falta na vida de uma pessoa com essas características que o texto menciona? Nós podemos destacar aqui no texto que foi lido, Atos 10, o que é dito sobre este centurião no versículo 2, quando diz que ele é piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. São características especiais na vida deste homem. E no versículo de número 22 do mesmo capítulo, então disseram: ó centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que dava esmolas, um homem que fazia as suas orações, e como diz aqui também o texto, ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica. O que falta para uma pessoa como esta? Certamente esse homem, que sendo um centurião, um comandante de 100 soldados, ele vai na contramão de outros soldados ou de outros centuriões que certamente tinham uma postura de vida diferente da dele. E esse homem talvez seja alguém como muitas pessoas que nós conhecemos, mas o que nós queremos considerar a partir desse texto é que falta algo para que esse homem seja completo na sua religião, no seu relacionamento com Deus. Mas vamos começar aqui por Pedro, porque ao mesmo tempo em que Deus está trabalhando o coração desse homem chamado Cornélio para ter uma vida mais plena na presença de Deus, ele está também preparando o coração do apóstolo Pedro, porque Pedro tinha um problema aqui de algo que eu acredito que a leitura desse versículo é intrigante para você, como é também para mim. Eu me refiro aqui ao versículo que nós lemos em Atos, no capítulo 10, no versículo de número 28, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro passa por um processo onde Deus fala ao seu coração, onde Deus trabalha algo que vai contrário à sua cultura. A partir daquele momento, Pedro era um homem diferente. E eu digo que esse versículo é intrigante, porque como que nós podemos pensar numa cultura onde alguém diz que ele não pode se aproximar de alguém que fosse de uma outra nação? Então isso parece ser uma cultura muito forte, e há quem diga, comentaristas mencionam que essa rixa do povo judeu com outras nações era algo assim tão forte, tão grandioso, que, para se ter um exemplo, uma parteira hebreia não poderia auxiliar no parto de uma mulher de outra nação, isso porque consideraria que ela estava ajudando a trazer um não-judeu ao mundo, e isso era algo desprezível para o povo judeu. Então, isso mostra como o povo se corrompeu na sua própria religião, mas agora Deus vai trabalhar no coração de Pedro. E esse Pedro agora é um outro, e ele menciona aqui, olha, até então eu não podia nem sequer me aproximar de alguém de outra nação, mas agora ele vai procurar o centurião, porque Deus fala a Pedro que assim deve ser. E se você
pensar, né, nessa dificuldade que Pedro deve ter enfrentado, basta nós pensarmos o quanto são fortes as questões culturais na nossa vida. E você tem experimentado, como eu também tenho experimentado, como é difícil você não poder ir à casa de alguém, como é difícil você não poder, num gesto simples, apertar a mão de alguém, como é difícil você chegar na casa das pessoas e as pessoas não poderem te chamar para entrar, e quando elas te chamam para entrar, você não pode aceitar o convite e entrar. Quanto tempo faz que você não dá um abraço num amigo, numa pessoa querida? Todas essas coisas fazem parte da nossa cultura e nós estamos completamente afastados de tudo isso. Então Pedro estava experimentando naquele momento uma transformação cultural onde ele tinha que ter um procedimento diferente. E ele atesta isso, ele diz que eles sabiam que como judeu ele não podia nem sequer se aproximar, mas ele está ali presente para cumprir a vontade de Deus. Agora, voltando então para o nosso foco, que é a questão de uma religião completa, o que falta a esse centurião com tantos atributos que lhe são colocados? Eu quero destacar o que aconteceu aqui no versículo de número 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. E Pedro vai, no versículo seguinte, censurar isso e dizer, verso 26, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Então nós podemos pensar, bom, mas como que esse homem que parecia até na sua conduta, nos seus vários atributos, ele é considerado aqui um homem piedoso, temente a Deus, uma pessoa que dá esmolas, uma pessoa de oração, uma pessoa que conta com um bom testemunho em toda a nação judaica, como que esse homem se curva diante de outro homem para adorá-lo? Isso é uma evidência de que faltava algo nessa experiência religiosa, faltava algo nessa questão da religião de Cornélio, da sua fé em Deus. Assim como em tantas pessoas, assim como em muitos casos falta alguma coisa. E por isso essa mensagem é importante para a nossa vida, para entendermos exatamente o que é a religião completa. Vamos aqui chamar a atenção para o que é dito sobre Cornélio em Atos 10, no versículo 2, que diz que ele é piedoso e temente a Deus. No versículo 22 vai repetir que ele é temente a Deus. No nosso contexto de hoje, quando nós falamos que alguém é temente a Deus, isso é uma referência a alguém que serve ao Senhor, que anda com Deus, que tem um compromisso de vida com Deus, mas ali não. Por isso que pode causar estranheza quando nós lemos que ele é temente a Deus. Essa expressão é usada por Lucas aqui em Atos pelo menos 4 vezes. Atos 10 no versículo 2, que é o que nós acabamos de ler, Atos 10, 22, as duas referências relacionadas a Cornélio, onde aparece um termo que é traduzido por temente. Ele vai aparecer ainda mais 2 vezes em Atos, que é no episódio de Lídia, quando Lídia é convertida. Ali fala que Lídia era uma mulher vendedora de púrpuras e era natural de Tiatira e temente a Deus, conforme Atos 16, versículo 14. E em Atos 18, no versículo 7, vai mencionar ainda um outro homem chamado Tício Justo, que era também temente a Deus. Porém, o termo que aparece aqui em Atos 10 é que é inclusive uma palavra que na nossa língua portuguesa se traduz por fobia, uma palavra bem conhecida no nosso contexto hoje. O termo que aparece para Lídia e Tício Justo é um outro termo, e o termo que vai constar em Hebreus 11, 7, nos Heróis da Fé, quando fala que Noé, pela fé e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Então ali é um outro termo.
E só para mostrar que haviam formas diferentes no mundo grego de se expressar essa questão de ser temente a Deus. No caso aqui de Cornélio, quando diz que ele era temente a Deus, a ideia era de uma certa reverência, um certo medo, uma certa admiração. Ele era um homem que tinha admiração pela divindade. No caso de Lídia e Tício Justo, o termo que é utilizado ali tem mais o sentido o sentido primário da palavra é de afastar-se, recuar. É aquela ideia, né, de diante da grandeza da divindade eu devo me recuar, né? A ideia de manter uma certa distância, compreendendo a diferença entre Deus e eu. E no caso de Noé, quando diz que ele era homem temente a Deus, ali a expressão é realmente alguém devoto a Deus, alguém que tem fé em Deus, alguém que busca no Senhor o seu refúgio, a sua vida. Então, só para entender que quando o texto menciona que Cornélio era temente a Deus, o texto não está dizendo aqui que ele era um homem crente, um servo de Deus, alguém que andava com Deus e que dedicava a sua vida a Deus e que tinha um compromisso com Deus. E é justamente por isso que nós queremos considerar aqui, através de duas colocações, sobre a religião completa, sobre o que faltava na vida de Cornélio. A primeira questão está aqui no versículo, nós lemos aqui em Atos 10, e quando Pedro chega ali, depois de toda aquela apresentação, então nós temos aqui no versículo 33, portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Nós estamos prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Não existe religião completa, por mais que você tenha muitas características, muitos atributos, se você não ouvir a palavra do Senhor, se você não tiver o conhecimento daquilo que Deus realmente diz. Então, este homem, com todos os seus atributos, todas as suas qualidades, agora ele para ouvir o que foi ordenado da parte do Senhor. A segunda característica que nós temos aqui é na continuidade da leitura do texto, consta que Pedro vai falar da parte do Senhor e ele vai fazer uma exposição sobre Jesus Cristo. E ele vai falando sobre o que Cristo fez, sobre o Evangelho da paz por meio de Cristo, este é o Senhor de todos, e assim ele vai falar sobre Jesus Cristo. Portanto, a religião completa é uma religião que vai abraçar esses dois pontos. Você precisa ouvir a palavra de Deus. E você precisa conhecer Jesus Cristo, você precisa ter um conhecimento especial de quem foi Jesus Cristo, o que ele fez por você e, naturalmente, diante disso, o compromisso, né? Até mesmo porque, diante de tudo isso, dizendo que Pedro ainda estava falando essas coisas e eles foram ali batizados. Então, assim, nós queremos concluir e queremos deixar essa reflexão sobre a religião completa. Talvez você conheça muitas pessoas assim como aquele centurião, gente boa, que tem tantas qualidades, que são pessoas honradas, pessoas bem vistas na sociedade. Talvez muitos de nós mesmos sejamos essas pessoas com tantas características, mas não esqueça que não existe uma religião completa se você não parar para ouvir a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Não existe religião completa se você não conhecer plenamente Jesus Cristo. Então, que seja essa a direção da nossa religião e que tenhamos uma religião completa, como passou a acontecer na vida daquele centurião. Amém. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que fala ao coração, o Senhor é um Deus que nos ensina sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Assim, ó Pai, que a nossa vida não seja apenas
uma quantidade de boas ações, uma quantidade de virtudes, mas que seja tudo isso unido ao Teu Evangelho, unido, ó Pai, ao conhecimento do Senhor e do Teu reino, unido, ó Pai, ao desejo de ouvir o que a Tua palavra tem a nos dizer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e suplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar